Entrevista, porra. Sejam muito bem-vindos a mais um Infelizmente Entrevista. A entrevista do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o seu. Primeiramente, apresentando a bancada, Guilherme Colomé, o nosso camisa 1 oficial, Igor Pegado, narrador de rádio FM, AM e tudo mais. Eu mesmo sou apresentador e corneteiro oficial. E hoje o nosso convidado, Ícaro Caldas. Ícaro, eu não vou te apresentar, você vai se apresentar. Me diga, meu velho, quem é você, como você gostou de futebol, o que é que você faz relacionado a futebol. E aqui a gente tem uma tradição. Eu preciso que me fale um ídolo, pode ser um ídolo cult, ou pode ser um ídolo, e o principal, o jogador que você mais odeia. Fala, rapaziada, beleza? É um prazer estar aqui com vocês nessa resenha, falar um pouco sobre futebol. E eu sou Ícaro Caldas, o Ícaro das Análises no Twitter, no Instagram. Faço análise de futebol, escrevo também sobre futebol, faço análises pré e pós-jogo das equipes, principalmente do Vitória, da Seleção Brasileira e do Manchester City, que são os clubes no qual eu torço, amo, sou apaixonado. E de resto é isso. Dei uma rabiscada em um capítulo num livro produzido pela editora Primeiro Lugar, em parceria com o MW Futebol, As Táticas dos Campeões, no qual eu e mais 15 amigos escrevemos sobre diversos times históricos do futebol brasileiro. O Santos de Pelé, o Flamengo de Zico, o Grêmio do Renato Gaúcho, de 83, e Valdir Espinosa, o Internacional de Abel Braga e Adriano Gabiru, Fernandão. Então, tem vários times históricos bacanas que vocês podem procurar lá no site para comprar, porque a tiragem é limitada e já vai acabar. Muito bom. Faltou o ídolo e o jogador que você mais odeia para a gente poder seguir. Que essa é a parte mais importante. Então, é porque assim, eu tenho 4 ídolos no futebol. O meu primeiro ídolo é o Ronaldinho Gaúcho. O meu segundo ídolo é o Neymar. Esses dois são meus ídolos pela forma no qual eles jogam futebol. É o que eu cresci fazendo na rua, jogando, indo para cima, driblando, fazendo gol, metendo dança, comemoração e corta o cabelo no estilo dos caras. Essas coisas todas que a gente sabe que as crianças, não só do Brasil, mas do mundo todo, fazem quando tem um ídolo no qual você se inspira. O meu terceiro ídolo foi o Guardiola, porque depois que eu cresci e tal e vi que não tinha mais chance de ser jogador profissional, eu comecei a estudar para querer ser treinador de futebol e vou conseguir isso. E o quarto, e não menos importante, talvez hoje seja o meu maior ídolo, que é o famoso Fernandinho, do Manchester City, o maior brasileiro da história da Premier League, porém que ficou marcado negativamente com duas eliminações injustas, no qual ele carrega o peso nas Copas do Mundo de 2014 e 2018. E, assim, a minha ligação com o futebol começou com a Seleção Brasileira em 2006, então o meu maior ídolo hoje é o Fernandinho, mas o jogador que eu mais odeio é o Zidane, não por conta de 98, eu não vivi, não era vivo, eu sou de 2000, mas porque era a minha primeira relação com o futebol e, não sei, você meio que fica marcado, é um trauma que eu carrego, porque eu não consigo superar aquela eliminação da Seleção Brasileira em 2006. Eu sei que o Brasil era muito mal treinado, os jogadores não estavam bem fisicamente, todos eles tinham jogadores acima do peso, fora da idade. O Ronaldinho Gaúcho, que na época era o melhor do mundo, não chegou no seu melhor momento, mas é uma lembrança de criança, sabe? De você estar torcendo pela seleção, fazendo aquelas coisas todas, pintar a rua, tudo aquilo que a gente sabe botar a camisa, e você vê um cara acabando com o seu time, e ele meio que dá assistência para o Henry fazer o gol e fica marcado aquele jogador que você mais odeia. E são 14 anos já nessa, então sempre, mas agora sim, o ódio que eu tenho dele é no futebol. E como jogador, como treinador, eu não tenho raiva nenhuma do Zidane, e muito menos como pessoa, porque eu não o conheço, mas como jogador, aquela atuação dele que foi brilhante contra a seleção brasileira, foi uma aula que ele deu. Mas é um ranço que eu tenho dele, não consigo ter simpatia. Sei que ele foi um craque absurdo, um dos melhores de todos os tempos, mas eu odeio demais. Ave Maria, eu não vejo a hora do Manchester City de Guardiola eliminar o Zidane para eu poder falar:
Vai, porra, eu consegui te eliminar também. Muito bom. E assim, a gente tem uma visão assim, quem acompanha futebol mais como hobby, tem uma visão de que a parte tática do jogo é uma coisa muito complicada. É uma coisa assim que depende muito de estudo, depende muito de não é para população. E eu vejo, especialmente pelo seu perfil do Twitter, o contrário. Eu vejo você colocando as imagens, mostrando tudo bonitinho e tal, e mostrando que pode ser acessível. Qual é a sua visão sobre essa parte tática, em relação à acessibilidade com o fã de futebol? Então, é porque assim, eu não sabia nada sobre futebol, eu sabia assim, muitas coisas históricas, escalação, essas coisas e tal. Mas em relação à tática, eu não sabia nada até 2017. E eu assistia os jogos, ficava vendo os comentaristas na TV, e eles falavam as coisas e eu ficava, porra, velho, eu não tô entendendo nada, eu quero saber o que é que esses caras estão falando. E aí eu comecei a procurar coisa no YouTube, no Google, e fui achando, fui pesquisando, e fui lendo, fui assistindo vídeos, achei vídeos do Tite com o André Rocha no YouTube. Tem vários, o saudoso Valdir Espinosa, ele tem um canal no YouTube que é espetacular. Se vocês puderem entrar no canal dele, entre e assistam vários vídeos, porque eu aprendi muito com os vídeos do Valdir Espinosa. E aí e assim, com todos esses caras que eu vi, eles sempre tiveram uma linguagem acessível, a linguagem popular. Então não tem por que eu ser diferente, ainda mais que eu meio que falo para outras pessoas, para muitas pessoas. Então, sei lá, eu acho isso assim, algo que eu bato muito no Twitter, no Instagram, nos grupos do WhatsApp, que é a linguagem acessível, porque o futebol tem que ser do povão, véio. O futebol do povão tem que ser para todos. A gente não pode ficar limitando o conhecimento para poder meio que, ou então mudar a linguagem, né? Ter uma linguagem mais complexa para poder passar de mais entendido que sabe mais do que o outro. Eu não tenho essa frescura comigo, não. Eu uso a linguagem popular mesmo, passo o conhecimento, o conteúdo, o pouco que eu sei através da acessibilidade e, sei lá, várias pessoas já me mandaram mensagem falando, pô, velho, obrigado pelos seus posts, você sempre é muito muito simples explicando o... É porque, assim, eu não consigo dificultar algo, ainda mais eu que quero ter um contato mais próximo com os outros. Então, não tem porquê eu ter uma linguagem complexa. E sobre a tática, não tem muito trabalho, não. Você tem que querer aprender, você tem que querer focar naquilo, começar a estudar, porque você consegue ter noção do que acontece dentro de campo. Eu mal sabia o que era o segundo volante. Eu assisti os jogos no Barradão e a galera falava, pô, não sei quem vai de segundo volante. Eu ficava, o que é segundo volante? É o que fica mais para cá, o cabeça de área, à frente ali dos zagueiros e tal, ou é o que joga mais à frente? Eu não sabia, eu tive interesse, sabe? E lutei por aquilo, desde 2016 que eu comecei a estudar e tal. E as análises eu comecei a fazer mesmo em setembro de 2017, ou seja, foi quase um ano estudando, aprendendo e tal, essas coisas. Um trabalho de formiguinha para poder chegar hoje, que hoje eu já sou muito mais do que eu era há 3 anos atrás. Já sou uma pessoa assim um pouquinho mais conhecida e tal, essas coisas. Já fiz um livro, essas coisas. Então não tem por que eu mudar o meu jeito agora, da forma onde que eu tô, sendo que eu cheguei nesse lugar da forma simples. Então eu vou assim até o fim, sendo simples, tratando o futebol como, sei lá, como uma alegria mesmo. É o que a gente gosta, eu gosto disso, falar de tática, ver o que acontece em campo e dar resenha, zoar, brincar com os caras que, sei lá, é o que faz bem pra gente. Muito bom. Eu vou abrir aqui agora para os meninos. Eu vou querer que Igor, o meu narrador, vou botar até no dial da M aqui para ele poder comentar com a gente o que é que ele quer perguntar ao convidado. Vou deixar vocês um pouquinho aí livres para perguntarem. Pô, gostaria de agradecer primeiro aí a presença do Ícaro, né? Dizer que é uma satisfação também estar conversando com um analista, né, dessa nova geração, bem nova mesmo, né, dos anos 2000. E é interessante que ele tenha essa preocupação, principalmente da linguagem, né, pegando esse gancho, porque uma das muitas resistências que se fez a uma análise tática do jogo como um todo no Brasil foi justamente com relação aos termos, né? Aos termos que, e até hoje ainda se tem um pouco
dessa resistência, né, desse efeito, quando a gente fala assim, extremo, né? Eu lembro que tinha eu acho que ainda deve ter um perfil no Twitter, não sei se tu sabes, é o Carlão, blog do Carlão. Sim, sei. A galera chama ele de blog do Leigão. Pois é, mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, ele chamava o primeiro volante de pivote, né? E, cara... É porque assim, portanto que você chama de pivote, mas que você explique o que é o pivote. Pô, o pivote é o primeiro homem. O que é o interior? Pô, o interior é o jogador que atua do lado do campo, o meio-campista que atua no lado do campo, meio-direita. Assim, eu acho isso uma besteira você usar esses termos, porque, tipo, a educação no Brasil a gente sabe como é, não são todas que têm educação, que são alfabetizados, e você meio que passa uma linguagem complexa para aqueles caras, porque, tipo, você vai conversar com uma pessoa, aí você fala assim, pô, esse pivote joga muito. Aí o pessoal fala assim, que diabo é pivote? Agora você fala assim, pô, esse primeiro volante, esse cabeça de área, é muito mais fácil, é muito mais simples. Então, aí nesse sentido também houve muita, até inclusive jornalistas, né, consagrados que meio que subestimavam, né, essa questão a partir desses termos usados. Mas é importante porque, assim, no Brasil a gente vive o jogo, né? Eu acho que quando a gente fala assim, um país do futebol, tudo bem que tem vários países muito fanáticos, né? Inclusive torcedores de seleção, tipo a Inglaterra, que acompanha e tal. A Alemanha, Os- até os próprios argentinos mesmo. E É, os caras dão então, aula pra gente como é torcer, velho. É assim, eu odeio argentino, não suporto a Argentina, mas os caras com torcida, eu acho que eles são bem mais fanáticos do que o brasileiro. Até porque a gente sabe, assim, que o brasileiro não é esse fanático todo por futebol. É uma porcentagem bem pequena. O brasileiro gosta do seu time e das vitórias do seu time. Porque é complicado, é bizarro. pois é. E aí eu já acho que aqui no Brasil a gente vive o futebol. Por mais que as pessoas talvez não acompanhem tanto a Europa, né? Por mais que hoje seja muito fácil com a internet, enfim. E aí, muitas vezes, chegar para um cara que vive o futebol, que joga futebol quase todos os dias e tal, e chegar usando esses termos, né, talvez crie uma certa resistência para ele e ache que é frescura ou bobagem, e que complicaria muito na disseminação, né, dessa informação do jogo tático. Que, inclusive, eu lembro de um programa na Fox Sports, na época que o PVC ainda estava lá, o convidado era o Luxemburgo. E o Luxemburgo, assim, eu admiro muito ele, tendo como referência as análises dele, principalmente na Copa de 2018, foram sensacionais. Mas ele é um Aquele desses... Uhum. Luxemburgo é um dos melhores treinadores que o Brasil já teve. Ele é muito subestimado por conta do seu linguajar, por conta do personagem mesmo e dos trabalhos ruins que fez ultimamente, mas, pô, o Pofechou não tem comparação. Vocês que são mais velhos do que eu, vocês devem ter Ô, acompanhado, rapaz. sei lá, o Palmeiras dele, o Cruzeiro dele, o Santos, o Corinthians. Pô, o cara é fantástico, fora de série. Não... É porque o brasileiro Pois gosta é. muito de não valorizar os seus ídolos, sabe? Os personagens grandes da sua história. O brasileiro gosta de dar porrada e desvalorizar. É bizarro, é bizarro. Luxemburgo treinou a seleção brasileira, né? Não é qualquer um que chega, exceto Dunga por motivos políticos, né? Mas na época não era para qualquer um. Mas sigamos, pode continuar, Igor. Você ia falar. Não, pois é. Aí tem nessa participação, né, que o Luxemburgo vai lá, aí o PVC faz uma pergunta para ele. Luxemburgo, tu não acha que o jogo no Brasil ele tinha que ser transformado, né? Esse conhecimento tinha que ser transformado em literatura? Aí ele pega e fala assim, não, 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 não é essa, digamos assim, a salvação do jogo no Brasil. Que a Eu também salvação do acho. jogo no Brasil assim, ele voltar jogo de várzea, né, esses campinhos pela cidade, voltar à prática. Né? Mas assim, eu já vou terminar. Eu particularmente acho que uma coisa não anula a outra. Com certeza. Inclusive é possível, por exemplo, tu deves praticar, né, jogar pelada assim, toda semana e tal. E ao Já mesmo joguei, tempo, hoje não jogo mais não, porque eu não sei como é aí na terra de vocês, mas aqui na minha, sei lá, o Thiago é baiano, sabe? Velho, é muita. Pô, você vai jogar bola, os caras ficam brigando toda hora, briga por um lateral, briga por uma falta.
sei lá, eu não consigo, eu vou jogar bola pra resenhar, pra brincar. Pô, deixa lá se o cara roubou, não. Eu sei que na hora do momento tem aquele calor, mas os caras, sabe, briga por qualquer coisinha, os caras fazem uma falta e querem brigar, querem. Aí não dá pra mim mais, não. Eu meio que me afastei muito por conta disso, porque é chato, velho. Pô, você já trabalha e tal, já tem os dias difíceis, os problemas, tudo. Aí você vai para ter um lazer e se estressa também, aí perde amizade porque, foi gol, não foi gol, sabe? Essas coisas é triste. Mas já joguei muita bola, já sou um peladeiro dos bons. Pois então, aí eu acho que a galera da tática, dos analistas, e tem vários, né, vários programas, inclusive, que analisam o jogo taticamente, eles venceram, né, essa primeira parte, essa barreira, e passaram a ser mais aceitos. Inclusive, tem um programa na ESPN, um quadro, né, que é o Data ESPN, que enfim, tem a participação. Velho, esse programa foi o que me fez ter um up, assim, o Paulo Calçade, o Renato Rodrigues e o André Kfouri. Pô, eu sou muito grato a aqueles caras, já falei diversas vezes a eles no Instagram, no Twitter. Aquele programa é top. Justamente, são bravos, né? E assim, o que eu queria te perguntar é em cima disso, porque a literatura, ela não é gerada aqui no Brasil, né? Ela vem de Como é fora. na Argentina, por exemplo. A Argentina tem a literatura dela própria. Ah, sim, é. Então, outros países dispõem disso. Como é que fica, por exemplo, a gente pegar muito essa referência de fora, Portugal, Espanha, né? Enfim, a Portugal própria... talvez seja os pioneiros em relação à literatura do futebol. Vitor Frade mesmo é o mentor do José Mourinho, da periodização tática no futebol. Ele é o cara, assim, o brabo. Tem diversos livros deles que são fantásticos. Os portugueses são bastante referências nisso. É porque, assim, o brasileiro também tem muito da arrogância de eu sou pentacampeão do mundo, eu sou do país de Pelé, do Ronaldinho Gaúcho, da Marta, do Romário, sabe? E aí acha que não precisa dessas coisas. Porque a gente ganhou tudo isso sem estudar, sem essas coisas. Porque o pessoal ainda bobina muito do estudo no Brasil, não só no estudo do futebol, mas no estudo em si no Brasil. Os professores mesmo são meio que a escória da sociedade. Assim, é um problema muito mais complexo. E em relação ao que você disse sobre a salvação das crianças, eu acho que hoje ainda podem ser melhor, porque antigamente só pegava as crianças e botava para jogar, mas hoje a gente pode formar cidadãos melhores, né? Pegar as crianças, colocar em uma escola, dar uma educação a ela, para ela poder ter noção do que fazer, não ser meio que enganada pelos empresários, essas pessoas, sabe? Crescer tendo um caráter, tendo uma postura, uma visão, seu próprio pensamento, entendeu? E jogar seu futebol também, porque eu acho que pode juntar os dois, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu só acho que vai melhorar as pessoas, você cuidar da educação, formar pessoas. Eu acho que isso é muito mais importante do que resgatar essa essência do futebol brasileiro, porque jogador, cara, o que mais a gente faz no Brasil é jogador, velho. Se for em qualquer lugar, você vai ver uns caras bons de bola que joga pra cacete, véio. Seja no Rio Grande do Sul, no Belém, em Salvador, no Amazonas. O que a gente mais faz é jogador de futebol, então isso não vai acabar nunca, porque é uma fonte, assim, eterna. Eu não me vejo o Brasil não formando bons jogadores. Você vê que é desde quando a gente começou o futebol, e não para, é um atrás do outro, sempre a gente faz bons jogadores e sempre nós vamos fazer. Mas sempre rola aquele discurso saudosista, né? Não se faz mais craques como antes, bom era não sei quem da minha época. Aí o pessoal diz, bom era na época de 80. Aí o pessoal que é mais antigo fala, na minha época que era boa, da época de 50. Ou seja, é um saudosismo assim que não tem fim. E o pessoal de hoje, daqui a 20 anos, vai falar, jogadores bons era da minha época, o que hoje apanham bastante. É complicado. Pois é. E aí a minha pergunta é a seguinte, dado tudo isso, né, que a gente vem conversando, tu achas que acaba sendo um pouco problemático na hora de analisar o jogo no Brasil,
trazendo como modelo certo, vamos colocar dessa forma, de jogar, seja baseado nesses livros, na literatura europeia e a partir da produção de lá, produção teórica, porque assim, falas em periodização, né? E na Europa, o Mourinho foi quase um antídoto ao jogo de posição, né? Sim. Então, Hoje eu acho que talvez o Klopp seja mais o antídoto mesmo do que foi o Mourinho. O Klopp, ele tem até mais vitórias do que o Guardiola e ele sabe como neutralizar o Guardiola. Muitas vezes o Mourinho ganhou do Guardiola, mas não foi dando um baile no Guardiola como o Klopp já fez algumas vezes, na época da Alemanha, fez já na Inglaterra, naquele 3-0 contra o Manchester City pela Champions League, o jogo de volta no ano passado, em novembro. Sabe, ele realmente é o que ele fez com o Barcelona mesmo, no 4-0, na remontada de Anfield. Cara, para mim, ele é o melhor, o antídoto do jogo de posição, do cruyffismo, do guardiolismo, para mim é o Klopp, não tanto o Mourinho. Até porque, não sei se vocês sabem, mas o Mourinho, ele tem formação no Barcelona. Ele treinou, sim. Ele era assistente do Ronaldo Fenômeno, tanto é que ele já deu diversas declarações que o verdadeiro Ronaldo é o fenômeno. Não é nem um português e nem um gaúcho. Então, nesse sentido, aqui no Brasil, a gente não tem o jogo de posição, ou pelo menos não é fruto de uma cultura do nosso fazer isso. Ele tenta pegar o do Guardiola mesmo e tenta trazer para a seleção, que não vem dando certo. Para mim, mas porque assim, a gente meio que, depois daquele empate contra a Inglaterra em 2017, acho que foi um 0-0, que a Inglaterra fez linha de 5 e tal, e a gente não conseguiu furar a defesa do... Ele meio que mudou o jeito de jogar da seleção, e também com a saída do Renato Augusto, que apanha muito, mas desde que ele saiu, o Brasil ainda não voltou a fazer boas exibições jogando futebol, mas tudo bem, o pessoal acha que ele é ruim porque o Tite é paneleiro, é clubista, jogou no Corinthians, que Renato Augusto joga na China e não presta, mas é porque as pessoas têm que entender que, às vezes, os melhores jogadores não vão fazer o melhor sistema funcionar, entendeu? E para a seleção, você precisa dos melhores jogadores que façam o sistema jogar o melhor futebol. Não é o caso. Pô, a gente sabe que tem outros jogadores que são mais talentosos do que o Renato Augusto, mas ninguém entende o modelo de Tite do que ele. Então ele tem que jogar, porque, pô, velho, o Brasil de 2016 até o começo de 2017 com o Renato Gaúcho, pô, o Brasil era gostoso demais de ver. Depois que ele saiu e colocou o Coutinho por dentro, aí meio que perdeu o encanto, o jogo bonito que a seleção brasileira tinha. Mas eu acho, assim, que não deveria trazer essa... Assim, muitos sabem que eu sou guardiolista e tal, mas eu odeio o jogo de posição. Eu sou muito fã do Guardiola porque ele gosta da posse de bola, ele quer ter a bola, e ele gosta de atacar. São essas coisas que me fez ser fã dele, entendeu? Não foi o jogo de posição nem nada, eu odeio o jogo de posição. Eu sou mais aquele ataque livre, que os caras vêm buscar a bola, que trocam de posição, fazem, sabe, tem bastante mobilidade, bastante movimentação. Para mim, isso é o que mais me agrada, do que você tá lá na sua posição, fica lá, aguarda que sua hora vai chegar, a bola vai chegar, e aí quando a bola chegar, você faz. Eu não sou muito fã disso, não. Até porque eu sou da rua, eu cresci jogando bola. Então a gente vem buscar bola e pá, faz tudo. E você meio que fica preso, sabe? Mas são crenças, e se o Tite acredita e acha que vai dar certo, ele tem que continuar. Eu não faria, porque o melhor Brasil dele foi sem esse jogo de posição. E era gostoso demais ver o Brasil jogar. Muito bom. Colomé, você queria perguntar mais alguma coisa? Quer perguntar mais alguma coisa? Vou deixar vocês por enquanto. Do Twitter e da divulgação. Vocês pegaram e falaram do blog do Carlão, ou Leigão, Jocosão. Twitter e provavelmente contra tudo que vem da Europa. Eu pessoalmente trato como perfil de humor. E tem muita gente que leva super a sério. É o perfil do... E aí a grande pergunta é: o que você acha desse movimento? Tem como repetir? Diminuem, reduzem. Tem como repetir? Colomé, porque travou. Internet. Repete a pergunta aí, se quiser fazer mais condensada, até é bom que depois eu edito essa parte. É melhor.
dá pra dar. Você que tá sempre no Twitter. É outro perfil que é completamente contra a figura de quem fala do Twitter e das coisas que vem da Europa. O do perfil é Corneta Europa. Corneta Europa, conhece? Rapaz, velho, eu sou apaixonado pelo Corneta Europa. Eu dou muita risada com os caras, velho. E eles são meus. A gente troca. Eles até comentaram, eles são meus amigos mesmo. Assim, é porque assim, que eles ficam pegando no pé do analista twitteiro, né? Rapaz, eu dou muita risada. Mas eu nunca me ofendi porque eu nunca me encaixei, nunca me senti enquadrado naquilo. A gente só se ofende quando a gente sabe que é verdade. Então, sempre eu falei, rapaz, eu não sou assim, não. Eu já peguei logo no começo, assim, lá em 2018 e tal, eu levava muito a sério os caras, mas depois eu falei, pô, velho, não tem por que eu me estressar nem nada, eu dou risada, eles sabem que eu faço análise, mas eles sempre comentam comigo, pô, parabéns, meu jovem e tal, eu até falei que eu fui convidado pelo Manchester City para fazer o pré-jogo entre City e Real Madrid, e aí eles comentaram, parabéns, meu jovem, muita sorte, boa sorte e tal. Então são os caras assim, gente boa, só que a galera não entende. Aí acho que mas os caras acho que eles fazem mais para resenhar, sabe? Eu nunca troquei ideia com ele no privado, mas eu me divirto demais com o Corneta Europa. Os caras tiram cada uma que é muito engraçada e aí eles ficam nessa, mas às vezes é até bom o perfil dele, porque o pessoal acha que tudo que vem da Europa presta e o da gente não presta, sabe? E isso é muito ruim, porque, pô, velho, a gente tem a nossa cultura de futebol. A gente tem nossos ídolos, tem tudo, tem nossos times históricos. Pô, a gente tem que valorizar o nosso também, entendeu? Não é porque a gente tomou 7-1 da Alemanha que a gente é uma merda. A gente perdeu, não jogou nada, ok? Os caras foram superiores, os caras são exemplos. Sim, são. A gente tem que olhar algumas coisas. Até porque, pô, a gente nós não somos perfeitos. Como os caras lá também não são, porque a Alemanha deu 7 na gente, foi campeã, mas na Rússia os caras saíram na fase de grupos. Então, pô, sabe? Tem que pegar o que é de fora, tem o que é de bom de fora, algumas coisas, assim, e meio que juntar o de fora com o da gente, o nosso, e transformar em algo bom. Mas não achar que tudo de fora é o que presta e o da gente não presta. E o Corneta Europa, ele meio que faz isso, ele tenta desconstruir tem até na bio dele que ele diz assim, desmitificando a agorização do futebol europeu. E os caras são hilários demais, eu me divirto demais, principalmente quando eles cornetam certos jogadores, que é muito engraçado. Os caras... E tem gente que se estressa, que acha que é personagem, mas faz parte da vida. O pessoal tem que saber levar tudo no humor, porque o pessoal, assim, a rede social em si algo assim é um ambiente muito tóxico, sabe? E tudo é baseado no ódio, nessas coisas, e é complicado. Mas eu sou muito fã do Corneta Europa, eu gosto das postagens dos caras, sempre me divirto, eles são legais demais. Cara, o entrevistado é tão bom que ele antecipou a minha pergunta. Foi perfeito. Tudo que eu queria ouvir. Eu vou aproveitar e mandar mais uma, curtinha. Como foi essa questão de receber a ligação do Fernandinho? Qual foi a tua reação? Assim, como é que foi toda a situação? Então, cara, porque assim, eu já, desde 2017 e tal, eu defendo o Fernandinho e tal. E aí veio 2018, passou e tal. E chegou 2019, aí eu fiz uma análise do Manchester City e publiquei no Instagram em outubro. E aí eu marquei alguns jogadores do Manchester City e tal. E aí eu marquei o Fernandinho, óbvio. E a mãe dele eu já segui e tal, mas eu nunca consegui falar com a mãe dele nem nada. E aí eu fiz análise e tal, e ele meio que entrou no meu history, tinha muito history na época, e ele viu todos os stories, e rapaz, eu surtei, eu falei, meu Deus do céu, velho, o Fernandinho, meu ídolo, vendo meus stories, aí eu mandei mensagem para ele no privado, nem nada, mas ele não me seguia nem nada. E aí passou. Aí chegou em novembro, no dia que eu fui para a TV, no Jogo Aberto, daqui de Salvador, um amigo meu que eu conhecia, que é fã do Fernandinho, tem ele como ídolo também, o Fernandinho já seguiu a página dele no Twitter, e ele tava postando umas fotos e tal, pro Fernandinho responder ele. Eu falava, velho, deixe de viadagem, que o cara já te segue, você quer mais o quê? E aí, era de manhã, eu me lembro, foi na quinta-feira e tal, e aí ele começou a me seguir, o Fernandinho, eu falei, oxi, meu ídolo começou a me seguir, como assim? E aí, até aí, beleza, né?
Aí eu falei, porra, fiquei sem entender nada. Aí eu me liguei, falei, deve ter sido porque eu comentei e tal, e sei lá, ele me seguiu, algo do tipo. E aí passou. Aí chegou de noite, eu postei o meu vídeo e tal, explicando um gol do Vitória, que eu fui na TV explicar e tal, e ele curtiu. Aí eu assustei. Falei, meu Deus do céu, meu ídolo tá curtindo o meu post e tudo. E aí foi indo, passou. Aí ele já me seguia no Twitter. Aí chegou em janeiro, continuou e tal, eu fiz até uma publicação e tal, pedi ajuda aos amigos para comentar, para eu poder ir para Manchester e tal, conhecer o Fernandinho e o Guardiola, que eu tenho um sonho e tal, são meus ídolos. E aí, beleza, passou. Aí um certo dia, tô eu no trabalho, aí eu vejo a sua notificação no Instagram, Fernandinho começou a seguir você. Eu falei, oxe, Fernandinho. Aí quando eu vi, que eu, assim, eu sou uma pessoa muito sentimental, sabe? Eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus do céu, meu ídolo começou. Aí pronto, aí passou. Aí isso foi no meio da semana. Chegou no domingo, eu falei, aí eu pensando, eu falei, pô, eu vou fazer uma análise e vou mandar pro Fernandinho para ver o que é que vai ser. Fiz uma análise era um Manchester City e Fulham pela Copa da Inglaterra. E eu falei, pô, Dinho, ele não tinha sido relacionado para o jogo, o Pepe poupou porque não era Copa e ele estava jogando a Premier League. Eu falei, pô, Dinho, agora que você não foi jogar e tal, me responda aí. Aí mandei o link para ele, eu falei, eu fiz essa análise do Fulham e tal, como ele joga e pá. E ele falou, e aí, cara, beleza, pá? O Pepe passou tudo pra gente e os meninos já sabem o que fazer e tal, essas coisas. Aí ele botou, aí o máximo que eu achei que eu ia receber dele era o que ele, pô, massa, valeu pela análise, ok e tal. Mas aí ele veio e parabéns pelos seus posts sobre táticas, sempre muito didáticos e tal. Aí eu surtei, eu falei, meu Deus do céu, meu ídolo, o cara que eu defendo há não sei quanto tempo, me admira também. E aí passou ele e tal, a gente ia trocando ideia, eu ia falando com ele me respondia. E aí eu fiz uma análise dele, porque ele mudou, vocês devem ter percebido que ele saiu de volante, passou a ser zagueiro e tal, no Manchester City. Eu falei, vou fazer uma... E eu conheço o assessor dele, que é meu amigo também, o Pedro, que é um dos que estava na chamada, o outro que estava na chamada de vídeo. E aí eu fiz uma análise e tal e mandei para ele. Ele gostou, e aí ele até compartilhou a análise no Twitter, no perfil do MW Futebol, botou assim, bela análise e tal. E aí pronto, passou, e ele sabia que eu tinha ele como ídolo e tal, e a porra. Aí foi indo. Chegou no dia do meu aniversário, aí teve, porque o aniversário dele é 4 de maio, eu mandei um parabéns para ele e tal, pá. Chegou no meu aniversário, tô eu aqui em casa e tal, no celular, no sofá. Aí é que eu vejo uma mensagem no Twitter, uma notificação assim, Fernandinho. Aí eu falei, pô, ele deve ter curtido ou comentado alguma foto minha. E aí, quando eu fui ver, ele tinha feito uma postagem no perfil dele no Twitter, me desejando parabéns. Eu falei, porra, velho, que massa, né? Sei lá, você vê seu ídolo te elogiando e tudo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu surtei de vez também, mais uma vez. Aí já fiquei feliz pra caralho e aí passou. Aí eu falei com o assessor dele, eu falei, pô, Pedro, foi você que postou lá? Foi que eu não sabia que era o Fernandinho, sacou? Porque tem um assessor dele, eu falei, pô, deve ter sido o Pedro e tal. Aí eu falei com o Pedro, ele, não, velho, não foi eu não, foi o homem lá, eu não te disse que o homem que quando ele gosta da pessoa, ele dá moral e tudo. Aí beleza, passou. Aí o Pedro falou assim comigo, me mande aí seu número, que eu vou te colocar aqui em um grupo do WhatsApp de futebol. Aí eu falei, beleza, eu mandei o grupo, mandei o número, e tô esperando nada dele me adicionar. Daqui a pouco, quando eu tô em casa, uma chamada de vídeo, aí quando eu vi o número estranho, eu falei, é o Fernandinho, só pode. Aí pronto, aí a gente resenhou, trocou ideia e pronto. A gente conversou assim uns 9 minutos ou 10, resenhou, falou de futebol, falou sobre a vida mesmo. E aí pronto, aí, sei lá, velho, eu não sei se é um presente da vida, uma recompensa por todas as vezes que eu já defendi o Fernandinho muitas vezes, velho. Você nem imagina o tanto que eu já defendi esse cara. E ele me disse que ele começou a me seguir porque ele gostou dos meus posts sobre tática. Ou seja, ele nem sabia que eu o idolatrava ou algo do tipo. E, sei lá, isso é bastante legal, né, velho? Você ser admirado pelo seu ídolo, uma pessoa, ou é um astro do futebol que você acha que nunca vai acontecer. E ano passado eu fui ver os jogadores da seleção no hotel aqui em Salvador e eu só fui para ver o Fernandinho e o Tite, que eram os caras que eu mais gostava. Os outros assim, ok, gosto e tal,
mas o Fernandinho, o Tite e o Neymar são os caras que eu mais... E eu não consegui nenhum dos dois. E eu gritava o Fernandinho e não consegui falar com ele, porque ele até passou no celular e tal, e pronto. E aí, quase que um ano depois, o cara gosta de você, pô, te liga, faz chamar de vídeo surpresa e tal, a porra toda. E aí, tipo, ele foi meu último ídolo que chegou, mas para mim é o meu maior ídolo disparado, não tem nem comparação em relação aos outros. Não, por mais que eu goste dos outros e tudo, mas o Fernandinho tá aqui acima, os outros estão aqui. Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui, você falou dessa parte, Fernandinho, mas não é só Fernandinho que você tem contato, né? Você tem contato com algumas pessoas relativamente importantes da imprensa brasileira, comentaristas e tal. E eu queria que você me falasse assim, como é que foi ter esse primeiro contato? Se eles vieram até você, se você meteu as caras e foi. E como é isso aí para você? Porque, por exemplo, no Arsenal e Manchester City da Copa da Inglaterra, um bom jogo, inclusive, Não foi bom jogo, não. Foi ótimo. Você que fez a análise do City. Então, assim, e era a Rafael Oliveira que estava no Twitter lá comentando e postaram o seu vídeo. Então eu queria que você me falasse como é que foi isso e o que é que você sente com isso, com o seu trabalho sendo valorizado assim. O meu primeiro contato mesmo foi com o Fernando Campos e o Bruno Formiga. O Bruno Formiga é um cara que eu sou super fã há muito tempo. E um amigo meu, o Matheus Moreira, palmeirense, a gente trocava ideia e tal, e ele falou, pô, velho, vou criar um grupo aqui sobre futebol e tal, e o Bruno Formiga vai participar, você quer participar? Eu falei, claro, velho, não precisa nem me perguntar com isso. É o cara que eu gosto tal, e ter um contato assim com o cara que eu me inspiro é bastante legal. E a gente, pô, eu ficava até com medo de falar no grupo, que era um monte de gente fora, e eu era porra nenhuma, sabe? No grupo, então eu era muito tímido para falar com os caras, e tendo 2 jornalistas e tal, eu ficava meio tímido, mas os caras sempre foi gente boa, tanto o Fernando Campos quanto o Bruno, sempre trocaram ideia, e a gente foi se falando e tudo. E passaram-se os anos, entendeu? Eu continuei fazendo meu trabalho de pouquinho em pouquinho, e aos poucos eu fui sendo reconhecido. Tudo que aconteceu na minha vida não foi da noite para o dia, eu tive que ralar muito para conseguir essas coisas. Assim, era algo que eu sempre sonhei, todo mundo sonha, porque assim, meu sonho era ser jogador de futebol, era conhecer pessoas, dar autógrafos, essas coisas, ter dinheiro, sabe? Você ajudar sua família, tudo, essas coisas. E, sei lá, você ser reconhecido assim por gente importante, né? É bastante legal. Pô, eu sei o tanto que eu me preparei para estudar, para fazer as análises e tudo. Foram vários meses estudando até fazer a minha primeira análise. E aí, com o Rafa Oliveira, eu nem cheguei a ter um contato assim com ele. Ele até fez a postagem e tal no Dazan, mas eu nunca troquei ideia com ele. Porém, assim, os que eu tenho mais contato mesmo é o Fernando Campos e o Bruno Formiga. O Bruno é até ele fez o prefácio do livro, no qual a gente escreveu. É um cara, pô, Bruno, super gente boa, bastante legal. E quando ele me seguiu, eu tava zoando o Bahia no Twitter, que eu gosto de provocar meus rivais. Ele falou, rapaz, deu uma segurada que o trabalho que você faz é maneiro e tal, pro pessoal não, sei lá, meio que não você não se perder, sabe? Ele me deu um conselho bastante legal que eu, infelizmente, não escutei. Eu continuei provocando, mas tá aí. Então, foi em dezembro que ele falou isso comigo. Então, tipo, um cara que eu pagava pau, que eu mandava mensagem e tudo, sabe? Gostar do que eu faço é bastante legal e, tipo assim, tudo veio muito rápido. Eu não esperava que fosse tão rápido eu ter esse reconhecimento de gente importante, das pessoas. Então, para mim, tudo é um sonho de garoto mesmo, de moleque, porque é o que eu sou mesmo, sabe? Eu sonho muito, porque quando a gente não tem tantas coisas na vida, a gente sonha, sabe? E eu sou uma pessoa que eu corro atrás das minhas coisas, eu dou meus pulos, algumas coisas eu não sei como eu consigo, mas eu dou um jeito de conseguir. E aí vou indo e é isso. Eu acho bastante gratificante apenas você ser reconhecido pelas pessoas que você admira. É meio que um sentimento recíproco. Mas que veio muito antes do que eu esperava, principalmente o Fernandinho. Para mim, nunca na minha vida eu iria conversar com um jogador ou algo do tipo, ainda mais o jogador ser meu amigo, gostar de mim, sabe? Não só da minha parte do meu trabalho, mas da minha pessoa também.
Então isso é bastante legal. Muito bom. Igor, alguma coisa que você queira acrescentar? Não, eu só queria, pô, assim, eu fiquei muito feliz toda essa questão do Fernandinho, né? Enfim, esse contato que teve com ele é uma parada muito legal mesmo, que numa outra oportunidade a gente podia explorar melhor essa questão mesmo de tática, tudinho, que talvez ele possa ter falado alguma coisa de vestiário, sei lá, Guardiola, alguma coisa. Não, É um eu contato. esqueci Não, de perguntar. Rapaz, eu fiquei tão nervoso conversando com o cara. E o celular ficava se tremendo assim. E eu falei, meu Deus do céu. E eu querendo perguntar um monte de coisa. Mas uma das coisas que eu queria mais perguntar ao Fernandinho era em relação ao jogo em Madrid, do Manchester City e Real Madrid. Porque o City precisa dar uma resposta ao mundo todo, porque gasta muito dinheiro. É um time muito bom, tem um dos melhores treinadores do mundo. Pô, o cara tem o Kevin De Bruyne, tem o Agüero, tem o Laporte, tem um time assim muito forte, entendeu? Então os caras precisam dar essa resposta aos torcedores, aos outros também que criticam muito. E tipo, a gente começou perdendo e contra o maior campeão da Champions League na casa dos caras, velho. A gente sabe que os caras não são qualquer time, e a equipe manteve o controle, até nas outras eliminações que eu acompanhei, o City meio que se perdia e tal, não conseguia furar a defesa dos adversários, a equipe manteve a calma e tal. Aí eu queria perguntar a ele exatamente sobre como foi a preparação para o jogo de Manchester, e como foi o segundo tempo, né, que o City sofre o gol e faz a virada, quais foram a relação do Guardiola, o que ele passou era algo assim que eu... Mas se eu tiver uma outra oportunidade, eu vou perguntar a ele, porque é algo que eu quero muito saber em relação ao vestiário, sabe? Eu não sei se vocês já assistiram o da Seleção Brasileira na Amazon, uma série que tem do Brasil na Copa América. Pô, muito, muito boa, velho. Muito bacana, o vestiário Tite. E também tem a do Manchester City na temporada 17 e 18, que faz os 100 pontos na Premier League. A relação do treinador é bastante legal. então, dessa aí eu assisti da Match Day do Barcelona, né? Que foi a temporada de Isso, na eliminação. Netflix, muito. É naquela pegada ali, mais ou menos. Pô, então é isso, cara. Boa sorte, obrigado aí pela participação e desejo tudo de bom aí nessa caminhada. Valeu mesmo. Tamo junto, Igão. Deixa eu aproveitar, falando de Netflix, a gente aconselha a série Sunderland até morrer. Não, o Corneto Europa não gosta dessa série, eu também não vou assistir, não. Meu filho, a série é o melhor entretenimento da história do futebol. Olha, É tipo assistir jogo do Hamburgo. o Guilherme perguntou sobre o Corneto Europa. Hoje eles pegaram no pé do Sunderland. Os caras desceram a madeira. Os caras o time que contrata o Will Grigg a 3 Eu acho que milhões eles foram rebaixados, não foi? Não pegou playoff na terceira divisão. Duas temporadas na terceira divisão. Por isso que eu aconselho, é entretenimento puro. Mas é boa em relação a. Rapaz, é boa pra você dar risada, é basicamente isso. Ah, é um stand-up. Os caras pagaram 3 milhões em Will Grigg, 2 gols em 28 jogos, só isso. Colomé, mas alguma coisa pra citar? Eu tenho 2 perguntas, mas eu vou deixar você falar antes e eu fecho. Então, última pergunta, rapidinho. Como você estudou bastante, provavelmente você leu qual livro que você recomenda para iniciar? Pode ser um. E qual livro você tem como se fosse de cabeceira? Um livro que você tem no canto ali, quando você precisa consultar, quando você precisa de alguma coisa, você vai lá e aquele livro faz uma consulta. Sim. O primeiro livro que eu li foi o Liderança, de Alex Ferguson. Não tem tanta tática, mas conta sobre os anos dele. A carreira dele toda como treinador é um livro assim extraordinário, muito bom. Porque assim, o Alex Ferguson é muito vencedor, mas o que ele melhor soube fazer nesses anos de treinador não foi tática, ele não foi um revolucionário ou algo do tipo, longe disso. Mas a relação dele com os jogadores, com as pessoas, o vestiário mesmo, como ele dominava, sabe saber lidar com as pessoas, e isso ele explica muito bem. Eu recomendo bastante ler, porque é bastante interessante. E assim, um livro muito bom tem A Pirâmide Invertida. É um livro assim bastante a história da tática no mundo todo. É um trabalho fantástico. Eu recomendo que vocês comprem se puder, porque é bastante legal.
E assim, o que eu tenho de cabeceira é o livro do Guardiola, o Pep Guardiola, A Evolução. É um livro, eu sou apaixonado por aquele livro, para mim é o melhor livro que eu li. Foi esse livro que me fez começar a acompanhar o Manchester City, porque eu nunca fui uma pessoa de assistir futebol europeu, até porque eu não tinha Sky, nem algo do tipo, nem computador, nem nada. Então não via, eu só via mais o Vitória mesmo e os jogos que passavam na TV. E aí eu li e tal, comecei a assistir, e assisti os jogos pelo meu celular, porque um tio meu tinha a conta da Sky, aí eu peguei com ele e botei, aí assistia, comecei a assistir os jogos do City e me apeguei com o City, porque eu queria ver porque eu achava que o Guardiola era só Xavi, Iniesta e Messi. Ele vivia daquilo e você lê o livro, você fala assim, aí eu criei eu não sei, uma vontade, eu queria ver, eu falei, será que esse cara é isso tudo mesmo? E eu comecei a acompanhar o Manchester City, é totalmente diferente do que você ter aquilo criado, rotulado na cabeça de que ele só venceu o que venceu porque ele entregava colete, qualquer um ali vencia, e não é assim, é muito mais complexo do que entregar colete e escolher os melhores de dedo. Muito bem, deixa eu fazer aqui uma pergunta rápida. A gente teve, por agora, a saída de Jorge Jesus do Flamengo. E a gente viu, né? O Flamengo foi um time dominante nessa brincadeira aí, nesse período dele aí, que é basicamente de um ano. Você vendo assistir os jogos do Flamengo, o que é que você identificava taticamente que fazia o Flamengo ser tão superior aos adversários dele? Assim, a qualidade dos jogadores, que é o inegável, porque, um Felipe Luiz, um Rafinha, um Gerson, esses caras mudam o nível de qualquer equipe. Assim, junto com a filosofia do Jorge Jesus, por mais que ele não seja um treinador do primeiro, segundo, terceiro escalão na Europa, mas aqui no futebol brasileiro ele voou. Mas ele voou porque o nosso futebol brasileiro também não é lá essas coisas todas, sabe? Mas nós temos ótimos treinadores, Rogério Ceni, Roger Machado, diversos treinadores aqui com potencial assim absurdo, o Thiago Nunes do Corinthians, o Renato Gaúcho, são treinadores assim muito bons que merecem valorização. E o Jorge Jesus aqui ele voou. Mas o que mais me agradava no Flamengo era justamente o que eu expliquei lá no começo sobre o ataque. Era como os jogadores trocavam de posição, cada um ficava em uma parte do campo, o Gabigol recuava para a ponta, descia para a ponta, o Bruno Henrique ficava de centroavante, e os caras não perdiam a essência, todo mundo metia gol, metia assistência e não tinha uma fomeagem. Então isso foi o que mais me agradou taticamente assim do Flamengo. O Everton Ribeiro, que era meio-campista, mas fazia um papel de segundo volante. O Arão, que era taxado como ruim. O Jorge Jesus pega o Arão e transforma em um dos melhores jogadores do Brasil. Que o Arão jogou de bola com esse cara era algo assim absurdo, que a gente ficava olhando assim, rapaz, o que é que deu nesse cara que ele tá jogando tanta bola? Era a saída de 3, ele recuava o Arão e o Arão ficava entre o Rodrigo Caio e o Pablo Marim, liberava os laterais para jogarem por fora, tanto o Rafinha quanto o Felipe Luiz. Mas o Flamengo era um time assim homogêneo, como eu gosto de dizer, e de uma mobilidade assim incrível. Isso foi o que mais me marcou da equipe taticamente. Fora a fome por fazer gols 1, 2, 3, 4, sabe? Não tirar o pé, porque muitos times aqui no futebol brasileiro faz um gol, abre o placar, dá a bola para o adversário, se recua e tenta jogar no contra-ataque. E isso para mim é bastante triste, porque, sei lá, é porque eu não gosto mesmo. Assim, eu respeito o futebol reativo, o futebol retranqueiro, de jogar no contra-ataque, mas, sei lá, eu não consigo gostar, eu gosto de ter a bola. Se você for em uma escola, em qualquer escola do Brasil ou do mundo, e você chegar para os guris no pátio que estão jogando bola e perguntar assim, minha cara, você quer ter a bola ou você quer ficar marcando? Ninguém vai querer, nenhum dos meninos vai falar assim, eu quero ficar marcando. Então é a nossa essência, velho. A gente tem que ter a bola, tem que ir para cima, tem que jogar, fazer 1, 2, 3, 4, 10 gols no adversário e pronto. É isso que importa. Muito bom. E a última coisa, vamos falar rapidinho de Champions League, vamos falar do City na Champions League. Primeiro, o que é que você acha que o City precisa fazer para passar do Real? E até onde você acha que o City pode chegar? Assim, como você fez taticamente para o jogo da ida? Assim, cara, o Manchester City só precisa jogar o seu futebol. Se o Manchester City estiver no seu melhor dia e jogar o seu melhor futebol, o Real Madrid não passa do Manchester City. Eu tenho isso na cabeça porque, para mim, o City hoje é mais time do que o Real Madrid. Por mais que o Real Madrid tenha sido campeão da La Liga com méritos e tudo mais,
mas o melhor do Manchester City, o melhor do Manchester City é uma das melhores equipes do mundo, talvez até a melhor do que até o próprio Liverpool. Então, basta o City fazer o seu jogo. Só isso. Agora, sim, o problema é o Manchester City fazer o seu jogo, porque a equipe sempre arranja, nesses jogos decisivos, um momento assim de apagão que desaprende de jogar futebol. Eu não consigo entender o que é que acontece. Não é nem com o Manchester City, é com as equipes de Guardiola, porque no Barcelona foi assim, no Bayern de Munique foi assim. A equipe tem um apagão e toma 2, 3 gols e não consegue reverter o placar. Então, eu só espero que a equipe tenha personalidade, tenha coragem para poder falar assim, não, a gente tem que dar uma resposta, é o que eu estou dizendo sempre. A equipe precisa dar uma resposta ao mundo, aos seus torcedores, de que não, já passou aquela fase de se consolidar no futebol nacional, de ser campeão, de dominar o futebol inglês. Eles já conseguiram isso. Não é à toa que nos últimos 10 anos o Manchester City é a equipe que mais venceu em território inglês, então está na hora de dar um passo a mais. Está na hora de começar, não sei como, tem que dar uma resposta continental, entendeu? E eliminando o Real Madrid, eu creio que já seja uma resposta bastante importante falar assim, a gente eliminou o Real Madrid, o maior campeão, o Real Madrid de Zidane, que nunca havia sido eliminado na Champions League. O cara foi tricampeão, nunca foi eliminado em um mata-mata, e foi tricampeão seguido. Então, o Manchester City eliminando o Real Madrid vai criar uma casca na equipe e as outras vão passar a tê-lo mais como respeito, sabe? Falar assim, não é qualquer time não, os caras eliminaram o Real Madrid, vamos segurar a onda. E a equipe precisa disso, dessa mentalidade forte, mentalidade vencedora, de que, tá perdendo de 1-0 e, rapaz, não sei como, mas a gente vai arrumar um jeito de virar esse jogo, como foi o Liverpool na Premier League, em muitos jogos. Os caras, às vezes, estavam mal e tal, mas a mentalidade é tão forte, é de uma equipe tão vencedora e competitiva, que os caras conseguiam virar o jogo, mesmo não jogando nada. Então, às vezes, é isso, porque não dá para você jogar bem sempre. Horas você precisa competir, precisa ter a mentalidade forte. E é isso que eu espero que a equipe tenha, uma mentalidade forte que consiga jogar o seu futebol. Não que foi contra o Arsenal, que ali foi uma piada de mau gosto, mas como foi até no jogo de ida mesmo contra o Real Madrid, que a equipe virou o jogo, teve calma, botou a bola no chão, jogou, foi e procurou marcar os gols. Muito bem, então, Igor e Guilherme, muito obrigado pela ajuda. Ícaro, muito obrigado pelo seu tempo. Um abraço para você. Valeu, foi uma aula aqui, uma aula muito boa. E lembre-se sempre, sigam o Ícaro Caldas, ou o menino das análises, Ícaro Análises, no Twitter e no Instagram. Sigam GB Colomé, sigam Igor Pegado, me sigam também, Thiago Trindade 90, sigam Infelizmente FC, sigam o Big Six, que é o podcast que Ícaro faz parte, falando do top 6 da Premier League. Tem o Bate-Bola Inglês e tem também o Table Redonda e tem o Hat Trickers PL. Não é isso, Colomé? Os 3 que Guilherme Colomé participa. Os 3 secundários em relação, infelizmente. E principalmente, sacanagem, principalmente, segue Infelizmente FC nas redes sociais, segue na sua plataforma de streaming, segue no YouTube, se inscreve, ativa o sininho e lembre-se sempre, Infelizmente FC, o pior time é o seu. Tamo junto, rapaziada. Um abraço. Foi massa esse papo com você, velho. A gente pode marcar outro